Pessoal, essa é uma segunda versão desse vídeo, tá? Houve uma primeira versão que foi para o canal no dia 16, e essa é a segunda versão em que eu tento melhorar um pouquinho alguns aspectos muito ruins do vídeo, mas eu vou continuar pedindo desculpas, o áudio continua muito ruim, por causa do meu microfone que eu ainda não me acostumei, mas tinha uma parte que não estava só muito ruim, estava simplesmente inaudível a minha voz, eu só percebi depois ouvindo com fone, estava impossível. Então essa parte eu regravei. Mas enfim, não tá longe do ideal. Continuo contando com a compreensão de vocês, mas acho que pelo menos agora, apesar de estar ruim, vocês conseguem me ouvir. Espero que sim. Tá? Então, são nossas questões técnicas e pandêmicas. Então, mais uma vez, desculpas, mas espero que dessa vez dê para ouvir. Até mais. Esse vídeo é o acompanhamento do ponto 5, sessão 2, do nosso tema 2, aprofundamento, do nosso curso de sintaxe do português transformada em material de apoio à distância. Lembrando que a gente já começou esse ponto 5 num vídeo anterior sobre a seção 5.1, que cobre as seguintes páginas do nosso PDF, né? 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. E agora, esse vídeo está focando essa parte aqui, a partir da página 49, que é justamente o ponto 5.2, determinações semânticas dos predicadores. Os papéis temáticos, visão geral introdutória. Então, ele começa aqui na página 49 do nosso PDF, vai 50, 51, 2, 3, é isso. Vamos ver o que a gente consegue fazer. No vídeo anterior a esse, que trata da seção 5.1, quando a gente falou da semântica dos predicadores, eu me baseei muito fortemente no texto da Maria Helena Moura Neves e no texto da Inês Duarte e Ana Maria Brito. Em particular, eu falei para vocês que ia tratar da seguinte questão exposta pela Maria Helena no trecho que está aí no quadradinho azul. Os predicados são semanticamente interpretados como designadores de propriedades ou relações, e as suas categorias são distinguidas segundo suas propriedades formais e funcionais. O predicado, que designa a propriedade ou relações, se aplica a um certo número de termos que referem a entidades, produzindo uma predicação que designa um estado de coisas, ou seja, uma codificação linguística que o falante faz da situação. E, na verdade, até esse ponto se dedicou o primeiro vídeo da seção 5. Prosseguindo na citação, ela diz agora: estão implicados aí os papéis semânticos e a perspectivização que resolve as funções sintáticas. E o vídeo atual, esse aqui, quer complementar o anterior falando sobre papéis semânticos, né, nos termos da Moura Neves, e que a gente vai chamar aqui de papéis temáticos, tá? Só para a gente lembrar. Ainda tentando organizar aqui e lembrar o que a gente já tratou até agora, no vídeo anterior eu tomei bastante tempo para explicar esse diagrama, né, desse círculo colorido, que foi minha forma de tentar mostrar graficamente, na ausência de uma lousa, a organização que a gente está considerando aqui dos predicadores. Na verdade, a organização da tipologia aspectual proposta por Maria Helena Moura Neves, de um lado, e por Inês Duarte e Ana Maria Brito, de outro, organizado dessa forma por mim, que na verdade é uma organização que resume muito o que as autoras discutem muito mais profundamente, e eu chamei a atenção a vocês que de tudo que elas falam, com muita delicadeza, nós iríamos nos ater a trabalhar um quadrante formado pela combinação das propriedades semânticas de controle e dinamismo, né? Eu só estou colocando isso aqui de novo para dizer, é fundamental que vocês tenham na memória, né, o que a gente falou sobre essa tipologia aspectual. Então remeto ao vídeo anterior, que é o da seção 5.1, e o que eu quero fazer agora é prosseguir um pouquinho, tentando
mostrar para vocês como desta organização, né, desta tipologia que a gente pode fazer da semântica aspectual, como a gente trata, então, os papéis temáticos. Ainda lembrando o que a gente já viu, quero só destacar que, em particular, no texto da Inês Duarte e Ana Maria Brito, a correlação entre a classificação aspectual, a tipologia dos predicadores verbais proposta pelas autoras e a análise da estrutura argumental das construções é muito forte, né? E como eu chamei a atenção no vídeo anterior, as próprias autoras vão dizer isso. Olha, essa nossa proposta aqui é uma proposta de classificação da semântica dos predicadores muito fundada na análise de qual é a relação entre a semântica aspectual dos predicadores e a estrutura argumental que eles constroem nas orações, né? Então, em outras palavras, isso tudo é para dizer o seguinte: aqui nós estamos tentando uma perspectiva sintática de uma discussão semântica. Então, necessariamente, é por isso que eu estou reforçando bastante esse ponto, quero que vocês tenham em mente que necessariamente nós seremos aqui bastante brutos, já fomos, né, bastante brutos na nossa discussão sobre a semântica aspectual dos predicadores e seremos novamente bastante brutos na nossa discussão dos papéis temáticos, né? Nós poderíamos fazer uma coisa mais delicada, mais refinada, mais particularizada, mas como o nosso foco é compreender a relação entre a semântica dos predicadores e a projeção das orações, a gente vai fazer esse recorte, que é o que eu estou tentando justificar aqui, tá? Agora parando de lembrar tanto e chegando até que, enfim, ao 5.2. O ponto que se chama determinações semânticas dos predicadores, os papéis temáticos em uma visão introdutória. Eu estou chamando o ponto assim para reforçar que nós vamos entender aqui que os papéis temáticos, ou seja, os papéis semânticos em outra terminologia, né, tomados pelos argumentos nas estruturas, são determinações semânticas dos predicadores, ou seja, eles advêm, eles são, a gente pode dizer, determinados ou acarretados pela semântica aspectual dos predicadores, né? Por isso que eu estou dizendo que esse pontinho aqui é fortissimamente ligado com o anterior. E se vocês prosseguirem aí no nosso material em PDF, nosso material de aula sobre essa seçãozinha 5.2, vocês vão ver na página 49, né, que ela começa com um quadrinho que está aqui, que se chama Principais Papéis Temáticos para Duarte e Brito 2003, que é isso aqui que eu quero explorar nesse vídeo. Preciso dizer a vocês, isso aqui é uma simplificação muito grande de um assunto que poderia ser tratado com muito mais refinamento, mas a gente precisa recortar em algum lugar. Então, o que eu vou propor a vocês é que a gente pode recortar, de fato é um recorte, a gente pode optar por trabalhar com 6, na verdade, depois eu vou até propor para vocês que a gente pode tirar um desses aí, tá? Mas de início, com 5 perfis aí semânticos, 5 campos de traços semânticos que constituem papéis temáticos, se a gente quer trabalhar com papéis temáticos com objetivos sintáticos. Esses papéis temáticos que a gente vai recortar são os mesmos que as autoras Inês Duarte e Ana Maria Brito recortam no seu texto de 2003. Reforço, novamente, eu até proporia que a gente mesclasse alguns desses papéis temáticos. Por exemplo, eu mesclaria o papel temático agente com fonte, e mais tarde eu vou falar por quê. Mas eu estou seguindo esse quadrinho que é para vocês terem um local na bibliografia onde vocês tenham uma referência, porque vamos trabalhar exatamente como essas duas autoras trabalham. E o meu objetivo aqui, então, vai ser explicar o que é essa terminologia e a que semânticas de predicadores, né, cada um desses papéis temáticos, agente, fonte, experienciador, alvo, locativo e tema, remetem. Tá? Esse é o meu objetivo aqui.
Pessoal, apenas para reforçar o quanto nós estamos recortando de forma bruta essa questão dos papéis temáticos, eu trago ali no nosso material de aula só uma, uma, uma menção de outras abordagens sobre os papéis temáticos, de um ponto de vista semântico, de um ponto de vista muito mais refinado, a partir de um resumo feito na tese da professora Verena Kevitz, que está citado no capítulo da gramática do professor Ataliba de Castilho, no qual, que está lá no nosso quadro 5, no qual, se vocês forem olhar, existe uma variedade muito maior de propostas, de divisões, através de um resumo que a professora Verena fez de trabalhos clássicos sobre papéis temáticos, como é o caso de Fillmore, do Schaff, Hartford e outros autores que vocês podem ver citados ali na página 255, 256 da gramática do professor Ataliba. Tá? Só para dizer, temos consciência de que há tudo isso, nós vamos aqui fazer um recorte, eu vou tentar, no que segue, mostrar para vocês que o que a gente está considerando são resumos, né? Cada um dos papéis temáticos que a gente vai considerar, na verdade, são resumos de propriedades muito mais, que poderiam ser vistas com uma granularidade muito mais fina, né? Então, remeto a esse quadro na nossa bibliografia, se vocês quiserem, e toda a discussão do Ataliba em torno dele, se vocês quiserem uma visão mais refinada do assunto. Bom, vamos então aos papéis temáticos que a gente recortou dessa bibliografia muito mais rica e que estão lá na página 49 do nosso material de aula, que são os 6 papéis temáticos que eu escolhi do texto da Inês Duarte e Ana Maria Brito. E o que eu queria agora era dar alguns exemplos e explicar as definições que estão também lá na mesma página 49 do nosso PDF. Vamos começar então com o papel temático de agente. Os 2 exemplos que eu peguei do texto das autoras são a Maria Guiogip e Eu Dancei a Noite Inteira, que estão aí, não sei também se são os melhores exemplos, para mostrar, em primeiro lugar, que o papel temático de agente vai estar sempre relacionado com os verbos que as autoras chamam de verbos predicadores de situações dinâmicas, né, como é o caso de Guiot, em A Maria Guiot-Gipe, Dancei, Eu Dancei a Noite Inteira, que são verbos que exprimem processos, mas com a seguinte particularidade, que para nós aqui será mais importante. Um processo que acarreta na sua semântica uma entidade, né, um participante que inicia, que dá início ao processo, que dá origem a esse processo. Então, a Maria inicia a guiar e eu inicia a dançar, nos exemplos. Na literatura, em geral, vocês vão ver também como muito saliente, ou seja, dá-se muita importância ao fato de que tanto a Maria, no primeiro exemplo, como eu no segundo exemplo, dão início ao processo e têm controle sobre esse processo. Na verdade, tem controle sobre esse iniciar do processo. E daí vem a definição mais comum que vocês vão encontrar de agente, que é a entidade controladora de um processo. Tudo isso que eu falei é para não dizer assim, agente é aquele que executa a ação, não é verdade? Que eu poderia simplesmente ter dito isso, mas eu prefiro que a gente se atenha à característica principal do agente aqui para nós, que na verdade não será ter ou não controle, sim ser aquele que inicia o processo. Por que eu estou dizendo isso? Porque se vocês compararem com o que a gente vai dizer em seguida do papel temático fonte, cujos exemplos seriam o vento partiu o vidro da janela, a tempestade destruiu a colheita, você tem vários traços de semelhança entre os predicadores guiar, dançar, partir, que é aqui no sentido de quebrar, né? Exemplo das autoras, e destruir. Esses predicadores têm diversos traços em comum, são todos processos, são todos dinâmicos, são todos processos, e em todos eles você consegue verificar essa semântica de que há um participante que dá início ao processo. A única diferença entre o papel temático agente e fonte é que, enquanto o agente é aquele iniciador que tem controle sobre esse iniciar, o papel temático fonte será aquele iniciador do processo que
não tem controle sobre esse iniciar, né? É o caso do vento, em o vento partiu o vidro da janela, ou o vento quebrou o vidro da janela, e da tempestade, em a tempestade destruiu a colheita. Só que o que eu quero chamar a atenção é, para nós, como eu digo aqui, o nosso recorte é um pouco mais bruto. Para nós, no que vai seguir a esse ponto dos papéis temáticos, essa presença ou ausência do traço de controle vai ser menos importante do que na maioria da bibliografia que vocês vão pesquisar. É até por isso eu pus os dois assim um pouco na mesma cor, 2 tons de rosa ali, porque na realidade a gente fonte, em grande parte, vão para nós constituir um mesmo campo de relevância do ponto de vista sintático. Né? No momento basta saber aqui que tanto o papel temático agente como o papel temático fonte, mesmo numa bibliografia que faz essa diferença, costumam, como sujeitos, né, quando eles são sujeitos, ser determinados e serem possíveis com os mesmos tipos de predicadores que são tipicamente verbos de processo, que uma bibliografia mais tradicional vai chamar de verbos de ação. Em seguida, e de um modo talvez muito mais interessante, vem o papel temático experienciador. Os exemplos que eu tirei das autoras são: os meninos temem a tempestade, o público suspirou de alívio. Aí você tem uma diferença marcante, a primeira diferença importante é já o tipo de predicador, que costuma envolver o papel temático experienciador, que é sempre também um processo, mas não é um processo daquele tipo que a literatura vai descrever como ação. Né? Vejam, eu acho que o verbo temer é um ótimo exemplo, porque ninguém dirá que temer é uma ação. Né? Por quê? Porque falta sempre ao predicador temer qualquer traço de controle sobre esse iniciar. É verdade. Então, nesse caso, a questão do controle é bastante interessante, mas eu acho mais interessante ressaltar como diferença entre o papel temático experienciador de um lado e os papéis temáticos agente e fonte do outro lado, que o papel temático experienciador não envolve a semântica de iniciador ou fonte do processo expresso pelo verbo. Isso que eu acho mais interessante aqui para nós. Ele é o papel temático daquele participante, podemos dizer assim, no qual o processo expresso pelo verbo acontece. Em geral, esses verbos, esses predicadores verbais que envolvem o papel temático experienciador, têm uma semântica de processos que acontecem, processos físicos ou psíquicos. É o caso de temer, que é um processo psíquico, e suspirar, que é um processo, a gente pode dizer, é um processo físico. Né? Outros verbos seriam o próprio verbo pensar, que a gente já viu um pouquinho, e outros verbos de processo psíquico e verbos e outros verbos de processo físico que a gente pode ver mais à frente. Mas sempre com a diferença de que não são processos nos quais você vai determinar um iniciador do processo. Né? E na verdade, essa é a definição que você vai encontrar de experienciador na nossa bibliografia. Acho que reflete bem isso, porque a definição seria: remete à sede psicológica ou física de uma relação ou propriedade. Sede psicológica ou física, eu botaria em outras palavras e diria: é aquele participante em que o processo acontece. Depois eu volto ao papel temático experienciador. Em seguida, na nossa lista, tem o papel temático alvo, e os exemplos que eu tirei da nossa bibliografia seriam: o Luiz ofereceu o disco ao amigo e ele levou as crianças ao colégio. Então, ao amigo e ao colégio estariam ambos ali encaixados numa definição bastante ampla que a gente vai dar ao papel temático alvo, que é simplesmente o destino a que se dirige um processo. E eu vou aqui ser bastante amplo e dizer: nós podemos chamar de alvo o destino espacial e o destino que não é espacial, um destino abstrato. Então, ao colégio, no segundo exemplo, é um bom exemplo, né, muito claro, de um destino espacial, e ao amigo, no primeiro exemplo, é o que eu quero dizer quando eu falo destino não espacial. Depois a gente vai ver como outra bibliografia vai recortar diferente
esse papel temático-alvo. Mas eu vou propor aqui esse recorte bem amplo. E depois volto a isso também. Quanto ao papel temático locativo, eu vou sugerir que a gente restrinja essa nomenclatura a casos bastante específicos, como o Luiz mora em Paris, desses verbos que expressam uma situação e que pedem, que envolvem sempre, acarretam um participante que é o lugar desta circunstância, né? Na definição, é um ponto espacial que é participante do evento, né? E também volto a isso em seguida. O papel temático tema fica ali por último, mas não menos importante. Na nossa classificação aqui, por sinal, ele é um papel temático bastante amplo. Tem várias características semânticas que a bibliografia vai tratar de modo muito mais refinado, que eu vou tratar tudo aqui como tema. Uma primeira duplinha de exemplos seria o vento partiu o vidro da janela, novamente, só que agora em vez de olhar para o vento, a gente está olhando para o vidro da janela. E as flores murcharam no vaso. Eles estão aí juntinhos para expressar a primeira característica semântica importante que a gente vai chamar de tema, que é aquele participante de um processo que muda de estado em decorrência do processo. Então, esse tipo de tema vai estar sempre associado a um predicado dinâmico, né? Um predicador dinâmico, e ele é aquele participante que sofre o efeito, né, daquilo que o predicador expressa. Então, por exemplo, em o vento partiu o vidro da janela, talvez melhor a gente trocar para o vento quebrou o vidro da janela, né? A gente pode dizer assim, o vento quebrou o vidro da janela e o vidro ficou quebrado. As flores murcharam no vaso e ficaram murchas, né? Então, é essa possibilidade de paráfrase que eu remeto quando eu falo em mudar de estado. É um recorte ali bastante gramatical do que seria mudar de estado. Nesse uso de tema para esse tipo de papel temático, é muito interessante comparar esse papel temático com o experienciador. Porque muitas vezes a gente acaba confundindo. Mas vejam bem, os meninos temem a tempestade, a gente não vai dizer que os meninos mudam de estado por conta da semântica do predicador, e para entender o que a gente quer dizer com isso, vejam como a paráfrase fica impossível. A gente não pode dizer os meninos temem a tempestade e ficam temidos. O público suspirou de alívio e fica suspirado. Desculpa, no caso vou fazer com o tempo certo. O público suspirou de alívio e ficou suspirado. Né? Por conta disso que a gente não vai dizer que os meninos e o público, naqueles primeiros casos, mudam de estado, são afetados pelo processo. E, em contraste, o vidro da janela e as flores, no segundo grupinho de exemplos, mudam de estado, são afetados. Como a gente vai ver em seguida, a grande parte da bibliografia vai chamar esse papel temático de paciente, né, em contraposição a agente. Mas existe um segundo grupo de situações nas quais a gente vai usar a nomenclatura de papel temático tema, cujo exemplo seria o que está aí. O Paulo sabe japonês. Japonês, em O Paulo sabe japonês. Bom, você não vai dizer que é uma entidade que muda de estado, não estou dizendo isso, mas eu vou usar ainda a nomenclatura tema para esse tipo de papel temático, considerando um segundo grupo de definição, né, o segundo aspecto da definição, que tema pode ser também aquela entidade que não é controladora nem cede numa situação. Se vocês quiserem, a gente pode dizer que é como se fosse por defeito, né? Aquele argumento que não é experienciador, não é fonte, não é agente, né? Ele é tema. É como se fosse um papel temático inerte, né? E depois também a gente volta a isso. Aqui também é interessante a gente agora, só para finalizar essa minha tentativa de sistematizar aqui o nosso grupinho de papéis temáticos, ver alguma equivalência nas outras abordagens de papel temático, por exemplo, aquelas que estão na tabela resumida na gramática do professor Ataliba. Então, por exemplo, na verdade, quanto ao papel temático que a gente chama de agente, não há muita divergência, não há muita singularidade na bibliografia. Em geral, bastante consensual que isso é um papel temático, porque ele se chama agente ou agentivo, em alguns casos.
O papel temático que nós chamamos de fonte recobre em grande parte o que outras propostas vão chamar de instrumento associativo, comitativo, circunstancial e modo, e depois a gente volta a isso. O papel temático experienciador, de forma extremamente interessante, não tem grandes discussões, digo assim, não tem grandes divergências na bibliografia, né? A maioria dos que trabalharam com essa questão de papel temático vai recortar essa área semântica num papel temático experienciador. Já o papel temático-alvo, muito pelo contrário, o que chamamos aqui de alvo envolve uma área muito intensamente recortada na bibliografia, então eu estou chamando aqui de alvo o que a bibliografia vai chamar de beneficiário, benefactivo, malefactivo, recipiente, que são classicamente os papéis dativos, né? E mesmo meta, em alguns casos, fonte, em alguns casos bem específicos, o uso de fonte que tem Fillmore e Radford, e origem, como usa Radford. Eu acho que todas essas características semânticas eu estou englobando aqui como alvo, como eu disse a vocês, de um modo assim, um tanto grosseiro, né? Locativo também não é um papel temático onde haja muita discussão, muita divergência na bibliografia, em alguns casos é chamado de lugar, e tema, novamente, como alvo, há uma riqueza de discussão em torno daquilo que nós aqui vamos chamar de tema. Então, tanto o que muitos chamam de paciente, como eu já disse, como também vocês vão encontrar um recorte de contragente, objeto, resultado, principalmente naquele tema que muda de estado, e referência adesivo, muitas vezes, para esse tema que é o papel temático inerte, né? Como o japonês em O Paulo Sabe Japonês, quer dizer, não é sede, não é fonte, não é agente e também não muda de estado, ele é apenas inerte, né? Então, essa visão aqui seria essa minha tentativa de colocar. Então, vamos ver, na extrema esquerda ali, os papéis temáticos que a gente recortou. No meio, alguns exemplos que acho que ajudam a lembrar. No finalzinho, né, na direita, a gente tinha as definições e agora, por fim, eu coloquei aí algumas equivalências no restante da bibliografia. Isso aqui só para a gente começar, mas ainda há muito que a gente falar sobre isso. Só mais um detalhe. Na minha cabeça de sintaxista, essa distribuição igualitária entre esses 6 papéis temáticos me incomoda um pouco. Eu diria o seguinte, ó, alvo e locativo são papéis temáticos que estão numa situação diferente. Eles não têm a mesma estatura que agente, fonte, experienciador ou tema. Porque, sintaticamente, como a gente vai ver, alvo e locativo são os chamados oblíquos. Isso tem duas considerações principais. Uma eu já fiz referência, né? Eles se constroem sempre de um modo diferente. No caso do português, eles se constroem como sintagmas preposicionados. Mas mais que isso, eles são o que a gente poderia chamar, na maioria dos casos, de terceiros argumentos, no caso de alvo, nem tanto no caso de locativo. Mas o importante para nós sintaticamente é, numa dada construção, você pode ter 2 sintagmas nominais argumentais que terão os papéis temáticos de agente, fonte, experienciador ou tema. Talvez aí com uma pequena exceção para a fonte. Mas você pode ter 2 sintagmas nominais com papéis temáticos, ou seja, 2 sintagmas nominais argumentais, mas para os papéis temáticos alvo e locativo, você não terá um sintagma nominal. Você precisa construir com preposição em português, significando que são oblíquos. Depois eu vou dizer da importância disso. Eu só queria fazer esse adendo aqui, porque me incomoda muito ver todos juntos ali. Prefiro dizer, você tem de um lado agente, fonte, experienciador e tema, e deslocadamente alvo e locativo. São os oblíquos. Chamarem oblíquos é interessante. É uma intuição que eu acho das mais interessantes da gramática clássica, que já chama de oblíquos. Era isso. Fiz questão de deslocar aqui, porque me incomoda ver todos juntos. Gente, na realidade, inclusive ao falar dos oblíquos,
e separá-los com relação aos argumentos que podem ser construídos como sintagmas nominais, vejam que a gente já está se aproximando de uma perspectiva mais sintática, né, mais da formação das sentenças. E isso se intensifica ali no nosso material de aula, no ponto 5.3, seleção semântica, especificação categorial, constituintes argumentais e não argumentais, que isso nos importa bastante aqui. Então, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção é o que nós estamos falando, o que nós falamos até agora, na verdade, nesse vídeo e no vídeo anterior, no que a gente tocou muito por alto em papéis temáticos, estamos falando da seleção semântica dos predicadores, certo? Ou seja, que papéis temáticos eles acarretam, determinam. E isso está aqui colocado de uma forma, vamos dizer então agora mais sintática do que semântica, nessa parte do nosso material de aula, em que eu tento reunir os exemplos que as autoras Inês Duarte e Ana Maria Brito listaram quando elas estavam tentando mostrar que nas construções existem, ou seja, as construções podem envolver constituintes que são argumentais e constituintes que não são argumentais. Bom, o que isso tem a ver? É que eu vou poder falar isso em outros termos agora. Posso falar assim, as construções envolvem constituintes que fazem parte da seleção semântica dos predicadores e outros constituintes que não são selecionados pelos predicadores. Em outras palavras, não são determinados pela semântica dos predicadores. Eles são outro tipo de constituintes. São modificadores, modalizadores e outros que a gente verá. Então, do ponto de vista da sintaxe, isso é uma distinção fundamental. Ou seja, numa construção, o que é que está ali por ser determinado pela semântica do predicador e o que é que está aí por outras razões. Em outros termos, o que são argumentos e o que não são argumentos. Os exemplos dados pelas autoras estão aqui, alguns são bem curiosos. Eu vou ler em grupos e depois comentar. O primeiro grupo esses todos, é uma situação toda em torno dos atletas, como se fosse uma historinha. Os atletas treinaram ontem à noite, os atletas comeram bife grelhado ontem à noite, os atletas ofereceram camisolas aos adeptos ontem à noite, os atletas partiram para Estocolmo ontem à noite, os atletas ofereceram camisolas aos adeptos em Estocolmo ontem à noite. Deixa eu explicar o que está acontecendo aqui. A primeira coisa que está acontecendo é que, gente, camisolas são aquelas camisas de time, tá? Porque esse texto é português. E adeptos são, como é que chama? Torcedores, né? Em português brasileiro, tá? Então, esse ofereceram camisolas pareceu esquisito, mas entendam que camisolas é a camisa do time, tá? O que as autoras estão tentando tematizar aqui é qual é o papel de ontem à noite, em cada um desses casos. E vocês vão ver, elas vão dizer, olha, ontem à noite não faz parte da estrutura argumental, nem de treinar, nem de comer, nem de oferecer, nem de partir. Ontem à noite não é determinado pela semântica de nenhum desses predicadores. Ontem à noite é um constituinte que está aí para estabelecer a temporalidade, né? É como se fosse um modalizador de tempo, é o que a gente vai chamar de um adjunto adverbial de tempo. Por isso que eu coloquei aí em itálicozinho, que é para vocês verem. Quando a gente está tentando entender os papéis temáticos determinados por treinar, comer, oferecer, partir, a gente não está pensando em tudo que vai estar construído junto com treinar, comer, oferecer, partir. A gente está pensando só naquilo que vai ser determinado pela semântica desses verbos, ou seja, a gente está pensando nos seus argumentos. Agora, existem outros constituintes envolvidos, um deles, tipicamente, por isso que vem sempre como exemplo, é o modalizador de tempo, né? Então, eu acho que isso fica muito claro com o modalizador de tempo, né? É diferente estatuto que ele tem. Então, os atletas treinaram ontem à noite e os atletas comeram bife grelhado ontem à noite. Vamos no bife grelhado. Os atletas e bife grelhado são argumentos de comer, ou seja, são determinados semanticamente por comer, porque quem come, come alguma coisa, certo? Então, alguém come, alguma coisa é comida. Alguém oferece, alguma coisa é oferecida e isso é oferecido a alguém. Agora, o tempo é um outro estatuto aí, né?
Eu acho que isso é um pouco óbvio, talvez, mas eu acho que quando a gente fala do papel temático locativo, isso fica muito mais interessante, porque locativo é uma semântica que pode ser um papel temático determinado pelo verbo, mas pode ser também um modalizador de lugar. Então vamos comparar. D e E. Os atletas partiram para Estocolmo ontem à noite, com os atletas ofereceram camisolas aos adeptos em Estocolmo ontem à noite. Então, o que elas estão tentando dizer aí é que Estocolmo, em os atletas partiram para Estocolmo, é um argumento, porque está determinado semanticamente pelo predicador partir. Partir nesse sentido agora, né, de ir para. Quem parte, parte para algum lugar, né? É isso aqui. Podia ser foram para Estocolmo. Então veja, os atletas partiram para Estocolmo, você tem dois argumentos, né? Quem partiu e para onde. E ontem à noite fica como um modalizador de lugar. De tempo, justamente. Agora, esse mesmo sintagma para Estocolmo, na construção em E, os atletas ofereceram camisolas aos adeptos em Estocolmo ontem à noite. Agora, é o que elas estão chamando a atenção. Não está aí por ser determinado semanticamente por oferecer. Porque oferecer determina alguém que ofereça, os atletas, algo que é oferecido, camisolas, alguém a quem se oferece, os adeptos, e em Estocolmo e ontem à noite são modalizadores, no caso, um de lugar e um de tempo. A gente vai voltar a esse tipo de exemplo, mas notem, não é porque um constituinte tem semântica de lugar que a gente vai dizer que é um papel temático locativo. A gente só vai dizer isso se a gente estiver tratando de um predicador que determina uma semântica de lugar para um dos seus participantes. Os exemplos F e G, na verdade, estão falando da mesma coisa, em outras palavras. Né? Ela levou os meninos na escola ontem à noite. Nesse caso, a escola, né, tem um papel semântico locativo, papel temático locativo, e ela deu refrigerante para os meninos na escola ontem à tarde. Nesse caso, os argumentos são ela, refrigerante e os meninos, e na escola até tá ali também, mas com um papel temático diferente. Com uma função totalmente diferente, justamente esse é o ponto. É apenas não, é fundamentalmente um modalizador de lugar. Né? Eu me enrolei um pouco nessa última explicação, mas eu não vou regravar não, porque eu não vou conseguir ter esse raciocínio de novo. Então, espero que tenha ficado mais ou menos claro que eu errei no fim ali, mas é isso. Em seguida, ainda falando em seleção semântica dos predicadores e sua relação com a sintaxe e com a diferença dos constituintes argumentais e não argumentais, as autoras vão falar de dois aspectos extremamente interessantes. Na verdade, como se fosse o mesmo aspecto, mas tratado de forma delicada, são dois. Um é o que elas chamam dos argumentos por defeito. Olha que interessante as construções. O Paulo gravou o ficheiro num CD, o arquiteto construiu a marquise com tijolos de vidro, o cozinheiro untou a forma com banha. Olha, eu queria falar que o Paulo gravou o ficheiro no CD também é ótimo, porque esse ficheiro aí seria arquivo, tá? Em português brasileiro. Então, gravou o arquivo num CD, tá? O que elas estão tentando tematizar aí, que é extremamente interessante para nós, é que aqui é que a gente tem que abandonar a nossa análise, talvez muito derivada de uma gramática escolar tradicional, que se baseia de forma, eu acho, excessiva na consideração do termo integrante, acessório, o que é importante e não é importante. Gente, tudo é importante. A diferença entre argumento e adjunto não é de importância. A diferença entre argumento e adjunto é se é ou não o constituinte determinado pela semântica do verbo. Então, veja que interessante o exemplo. Paulo gravou o ficheiro no CD, gravou o arquivo no CD. Alguém poderia dizer assim, o verbo gravar no sentido de salvar, vamos até mudar essa frase para o Paulo salvou o arquivo no CD, se quiserem. Você pode olhar para essa construção no momento de fazer análise sintática, é só no momento da análise que vem essa dúvida, porque na língua e funcionamento não há dúvida nunca. Você pode olhar para essa frase e dizer, gente, o que é esse num CD? Porque quem grava não grava necessariamente num lugar. Mas a gente vai dizer na análise gramatical que um CD é argumento, sim, de gravar. Porque ele está determinado semanticamente por gravar nesta construção.
E alguém poderia dizer, mas é meio óbvio que se salvou, salvou em algum lugar. É por isso que a Inês Duarte e a Ana Maria Brito chamam esse tipo de argumento em argumento por defeito, ou seja, ele é quase que a gente considera argumento porque não tem outra coisa para isso estar fazendo ali a não ser argumento. Acho que um pouco assim a gente pode entender por defeito, mas ele nem sempre vai aparecer. Eu acho que talvez os exemplos B e D sejam mais claros. O arquiteto construiu a marquise com tijolos de vidro. O cozinheiro untou a forma com banha. A gente pode dizer que banha, eu gosto muito do cozinheiro untou a forma com banha. Porque você poderia só dizer o cozinheiro untou a forma. Untou a forma com banha, untou a forma com manteiga, untou a forma com óleo. Você está tratando de um argumento que, para a maioria dos autores, vai ser chamado de instrumento. Eu chamaria de fonte. Acho que não é necessária a diferenciação entre instrumento e fonte. Agora, isso não quer dizer que sempre que eu vou fazer uma construção com um untar, eu preciso de um fonte ou instrumento. É isso que elas querem dizer por argumentos com defeito. A gente vai voltar a isso num pequeno exercício que eu vou propor no final desse vídeo. Por outro lado, estão o que as autoras chamam, muito relacionado com isso, estão o que as autoras chamam de argumentos sombras. Adoro a questão dos argumentos sombras. Ela nos faz ver como é flexível a projeção da estrutura argumental dos predicadores nas orações e como a gente... não é só como é flexível, como a gente precisa analisar sempre caso a caso. Então, até a terceira ordem, alguém diria que um verbo como chover não tem argumentos, um verbo como chorar tem só um argumento que é quem chora, um verbo como dormir tem só um argumento que é quem dorme, e um verbo como dançar tem só um argumento que é quem dança. Entretanto, vejam nesses exemplos A, B, C e D, chover construído com um argumento, chorar, dormir e dançar, construídos sim com dois argumentos. Agora vamos ver que argumentos são esses, olhem que interessante. Choveu uma chuva miudinha. A vítima chorou um choro sentido. Dormimos um sono reparador. Os guerreiros dançam uma dança frenética à volta de um totem. Olha que interessante esses exemplos. A vítima chorou um choro sentido. Você poderia dizer, bom, eu não sei o que fazer com esse choro sentido, porque chorar é um verbo intransitivo. Então, assim, cancela essa oração. Não pode falar isso. Não pode. É muito construído. A maioria dos verbos assim chamados intransitivos pode aparecer em construções desse tipo, em que as autoras chamam, em que aparece um argumento sombra, que são que argumentos? Aquele argumento que é, se vocês quiserem, pleonástico, né? Porque ele já está na semântica do verbo. Veja, ele é ultra determinado pela semântica do verbo, né? Dormir também gosto desse exemplo, porque eu dormi. Dormir é em geral construído assim, sem argumento interno, sem outro argumento que não aquele que dorme. Mas você pode construir uma sentença com dormir e um argumento que não é quem dorme, mas sim esse argumento sobredeterminado, ultradeterminado por dormir. Né? Dormirmos um sono reparador. Nós vamos voltar a essa questão dos argumentos sombras, porque ela é uma dessas áreas em que a semântica dos papéis temáticos e dos predicadores se torna extremamente interessante para a sintaxe. Aqui eu queria só dizer, nessa parte do texto da Inês Duarte, em que ela está falando dos argumentos por defeito, dos argumentos sombras, ela ainda está falando da seleção semântica e dizendo, tentando chamar a atenção para a gente que seleção semântica não é algo fixo, ou seja, é fortemente determinado pela semântica dos predicadores, mas em cada construção o mesmo predicador pode selecionar 1, 2, 3 argumentos, muitas vezes dependendo do aspecto mais refinado da sua semântica em cada caso. É isso que esses exemplos tentam mostrar. Em seguida a essa discussão de seleção semântica, no texto das autoras, vem uma discussão da seleção categorial. Aqui é um aspecto bastante sintático, o que elas vão mostrar, eu vou tentar resumir em seguida. Ora, primeiro, é importante notar, as duas coisas estão intrinsecamente ligadas, né? Ou seja,
A depender da sua seleção semântica, o verbo vai determinar 1, 2, 3 argumentos nas construções. Só que a forma como esses argumentos vão ser projetados na oração, vão ser construídos, também vai variar de acordo com cada predicador. E, na verdade, de acordo com a classe de cada predicador, muito fortemente. O que é a seleção categorial? É uma coisa, em primeiro lugar, muito simples, muito mais simples do que parece. Que categoria sintática que esse verbo seleciona nos seus argumentos? E fundamentalmente, a categoria sintagma nominal ou outras? Então, por exemplo, vocês têm aí o primeiro grupo de exemplos, que é o mais fácil, que são esses exemplos. A Maria distribuiu os livros pelos amigos, a Maria deu os livros aos amigos, o João pôs o livro na estante e ela levou as crianças na escola. Isso aí está mostrando uma coisa que eu já falei, que é a questão justamente dos oblíquos. Ou seja, existem predicadores, como distribuir, dar, pôr, levar, que pela sua semântica aspectual determinam argumentos que não são nem os agentes, nem os temas, né? E que são como se fossem terceiros argumentos, no caso desses predicadores. Geralmente não, na nossa classificação, sempre com os papéis temáticos de alvo ou de locativo, e numa língua como o português, esses argumentos com papel temático de alvo ou locativo são sempre sintagmas preposicionais. É isso que isso aí está tentando mostrar. Então, veja, pelos amigos, aos amigos, na estante, na escola, né? Então, chamando a atenção, o papel temático alvo e o papel temático locativo não consegue ser construído como um terceiro sintagma nominal. Então, é isso que isso aí quer dizer. Existem verbos como distribuir, dar, pôr, levar, cuja seleção categorial é assim: eu seleciono até 2 sintagmas nominais e um terceiro preposicionado, em potência, porque não precisa aparecer. Mas se aparecerem os 3, 2 serão nominais e um terceiro não será. Isso é o mais organizadinho. Menos organizadinho é o caso, na verdade são os casos em seguida. Mas, então, para resumir, os papéis temáticos associados, os papéis temáticos alvo, locativo, fonte, instrumento, todos esses que eu coloquei como oblíquos, envolvem essa seleção categorial bastante, eu vou dizer para vocês, bastante organizada em verbos como distribuir, dar, pôr, levar, verbos de 3 lugares. Entretanto, existem outros verbos que fazem seleção categorial de sintagma preposicionado e que não são verbos de 3 lugares. O que eu quero dizer com isso? É que não são só os terceiros argumentos que são associados à forma sintagma preposicional. Existem predicadores que selecionam apenas 2 argumentos e mesmo assim um deles é preposicionado. O caso de morar, eu deixei ali separado porque é um caso bastante particular no sentido de que ele seleciona um segundo argumento, além de quem mora, esse segundo argumento que é o lugar participante, que é locativo e, portanto, é sempre preposicional e sempre aliás, inclusive, com as preposições adequadas para serem de lugar em português, certo? A Rita mora em Londres, jamais você poderá dizer a Rita mora em Londres. Isso não é interpretável, não faz parte da seleção categorial de morar. Isso a gente até consegue entender melhor, porque a gente consegue entender que quem dá a semântica locativa, gente, é a preposição, né? O caso mais complexo é de um verbo como acreditar ou um verbo como gostar, no qual eu tenho a seleção de 2 argumentos, a seleção semântica é de um argumento experienciador, no caso João, em João acredita em fantasmas, e experienciador como agente, em agente gosta de sintaxe, gostaram do meu exemplo? Mas o segundo argumento, selecionado semanticamente por acreditar e gostar, é um tema, né?
É um argumento tema, aquele tema inerte, né, que não muda de estado, mas que a gente chama de tema. E mesmo sendo tema, ele aparece com preposição. Então, o João acredita em fantasmas. A gente gosta de sintaxe. Você não pode construir acreditar assim. O João acredita fantasmas. E você não pode construir gostar assim. A gente gosta sintaxe. Não pode fazer isso em português. E se você pensar bem, a gente precisa achar uma razão para isso, porque não é a mesma razão que eu estava usando nos meus exemplos quadradinhos e bonitinhos dos oblíquos. Tanto é que, veja, não estou chamando necessariamente isso daí de oblíquos, não sei nem como chamar. Porque sabe o que isso são? Isso são os estranhíssimos objetos diretos preposicionados. É onde a volta do parafuso se dá. Porque se eu chamo objeto direto alguma coisa sem preposição, a classe objeto direto preposicionado é algo mais, hein, gente? Né? Vocês concordam? Então é por isso que é complicado toda essa nomenclatura. Mas é isso é um objeto direto preposicionado. Ser muito estranho. Mais tarde a gente vai tentar entender isso, especialmente o verbo gostar. Eu tenho até um estudo diacrônico sobre a evolução do verbo gostar. Eu vou dizer a vocês só aqui em parênteses, eu sou de parecer que a maioria desses verbos que tem um chamado objeto direto preposicionado um dia não teve. E que isso é um desenvolvimento diacrônico, mas isso é uma análise muito particular minha, que eu posso falar para vocês depois. Mas o que é que essa parte da seleção categorial de Duarte Brito está nos mostrando? É que a seleção semântica se associa a uma seleção que ela chama de categorial, ou seja, que categorias sintáticas podem estar envolvidas na estrutura argumental de cada verbo. Isso está fortemente determinado pela seleção semântica, mas não apenas. Né? Que está fortemente determinado, a gente vê pelos exemplos com distribuir, dar e outros verbos de 3 lugares, mas que não apenas a gente vê com exemplos como acreditar e gostar. Que selecionam argumentos temas, só que em termos semânticos, só que em termos categoriais, esses argumentos temas têm que vir preposicionados. Calma, Foucault. Gente, esse é o momento de dar uma paradinha aqui na conversa. Do que a gente está falando, né? O que a gente está fazendo aqui? Quer dizer, a gente está discutindo estrutura argumental e papéis temáticos para quê? Com que finalidade? Vamos lembrar nesse ponto, lá de um ponto lá atrás, do ponto 4, quando a gente estava discutindo uma nova definição de oração, que a gente quer entender a oração como projeção da estrutura argumental de um predicador. E por isso a gente precisa entender como funciona a estrutura argumental, o que é um predicador, quais são seus diferentes perfis semânticos, como é que os diferentes perfis semânticos determinam diferentes estruturas argumentais e tudo isso que a gente está vendo nesse ponto agora, ponto 5. Mas eu quero chamar a atenção aqui. A gente está vendo isso tudo porque a gente quer entender a oração. Ou seja, na verdade, o nosso interesse é na projeção da estrutura argumental do predicador e não simplesmente na estrutura argumental do predicador. Né? A gente precisou fazer todo esse passeio aqui no ponto 5 pela uma semântica argumental e dos papéis temáticos para entender essa nossa definição de trabalho que ficou lá atrás, ó. Aqui no quadradinho. A oração é a projeção sintática das propriedades da subcategorização de um verbo. Em outros termos, a projeção da estrutura argumental desse verbo. Então, a gente precisava ter uma ideia mais clara do que são as propriedades de subcategorização de um verbo. É muito a isso que esse ponto 5 aqui se dedicou. Ele se dedicou a fazer o que eu tinha prometido lá atrás. Explicitar o que os autores estão querendo dizer, no caso aqui a autora é Charlotte Galvis, mas a maioria dos nossos autores vão usar essa nomenclatura, o que é subcategorização de um verbo. Então, por exemplo, nos exemplos e na discussão da Inês Duarte e Ana Maria Brito sobre a categorização semântica, a seleção semântica e a seleção categorial dos predicadores, o que elas estão trabalhando são as propriedades da subcategorização dos verbos. Que, como a gente viu então, são propriedades ligadas a algo mais, vamos dizer assim, mais fortemente semântico, que é a seleção semântica do verbo, e a algo mais formal, que é a seleção categorial.
A seleção semântica e a seleção categorial, que a gente acabou de ver, são as propriedades de subcategorização de cada verbo. Então, queria lembrar desse nosso objetivo inicial, que era compreender com mais profundidade essa nossa definição de oração. Oração como projeção sintática das propriedades de subcategorização de um verbo, ou como projeção da estrutura argumental desse verbo. Então, o que nos resta agora, nesse nosso fim de curso, é entender como se dá a projeção sintática dessas propriedades, que a gente viu também. E, para isso, eu trouxe um pequeno exercício que eu vou propor para vocês na nossa próxima sessão em conjunto, em torno do verbo pintar. Eu gosto muito desse verbo e eu fiz esse mini exercício para a gente pensar. Então, assim, nesse final desse vídeo, eu só vou colocar... Isso aqui é tudo frases inventadas por mim, e inspirada nas autoras, que vão fazendo uma pirâmide assim. A Rita pinta quadros, a Rita pinta com amor, a Rita pinta quadros com amor, a Rita pinta quadros com tinta a óleo, a Rita pinta quadros com tinta a óleo com amor, a Rita pinta com tinta a óleo, a Rita pinta com tinta a óleo com amor, a Rita pinta quadros com paisagens, a Rita pinta quadros com paisagens com amor, a Rita pinta quadros com paisagens com tinta a óleo, a Rita pinta quadros com pétalas de flores, a Rita pinta quadros com pétalas de flores com amor, a Rita pinta quadros com pétalas de flores com tinta a óleo. E eu podia continuar, né, gente, nessa brincadeira? A Rita pinta quadros com pétalas de flores com tinta a óleo com amor. Eu podia continuar aqui muito, fazendo um uso bastante jocoso aqui da minha parte, da intensa flexibilidade e maravilhosidade da preposição com em português, mas isso aqui quer mostrar a vocês que, para entender as propriedades de seleção semântica e categorial dos predicadores, e para conseguir mobilizar esses conceitos de papel temático de forma interessante, a gente precisa fundamentalmente saber separar, saber distinguir, saber observar que, do ponto de vista sintático, importa muito o que cada predicador consegue construir como argumentos e como não argumentos, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, a gente perceber que isso tem uma flexibilidade. Diferentes construções vão corresponder a diferentes propriedades semânticas dos verbos, mas isso é sempre analisado caso a caso. Não existe uma pré-determinação. Olha, pintar tem que ter 2 argumentos, quem pinta e o que é pintado. Vocês podem ver aí nesse pequeno exercício que não é assim. Eu chamei isso de mini exercício para pensar, que é para vocês ficarem pensando e depois a gente discute isso juntos. Florzinha aí para Rita. Então, é isso. Esse foi o nosso vídeo de acompanhamento sobre o ponto específico de papéis temáticos. Lembrando que ele se chama uma introdução aos papéis temáticos. Eu tive bastante dificuldade em gravar esse vídeo, talvez mais ainda do que o anterior sobre a semântica dos predicadores, que já foi difícil. Por quê? Porque nos 2 casos eu tive que fazer uma redução conceitual muito grande e me sinto mal de fazer isso, dá uma dificuldade em terminar, né, as considerações, mas enfim, era isso por enquanto. Só quero terminar dizendo que a gente volta a todos esses pontos, a gente discute isso quando se encontrar, e mais uma vez pedir desculpas pelas questões técnicas, que também acho que atrapalharam, mas que eu espero conseguir um resultado melhor nos outros. Mas é isso. Até mais.